Taka-sensei, Opa! tem aqui muitas perguntas sobre o que é desu. Desu. A Tyson seria a pessoa melhor para explicar, mas vou tentar fazer a minha parte, né? Mas desu é uma estrutura da gramática da língua japonesa utilizada quando você quer adicionar um tom de explicação na sua fala. Ela substitui o desu, por exemplo, e adiciona uma camada a mais. Trazendo um exemplo bem concreto. Se eu falo Brasileiro desu, eu estou falando simplesmente sou brasileiro. Mas se eu acrescento a estrutura desu, vai ficar Brasileiro nan desu, em que eu estou tentando, de repente, esclarecer que eu sou brasileiro ou explicar ao ouvinte, né, uma informação que ele não possui, ou de repente é como se fosse uma confissão, né? Tem alguns tons que a gente consegue trazer a partir do uso do desu, mas sempre com essa ideia de trazer uma nova informação para o ouvinte. O uso dela, né, já explicando do ponto de vista da gramática, é pegar os verbos e o que nós chamamos de qualificadores do grupo 1, outros autores chamam de adjetivos e basta acrescentar o des. Então, pegar um verbo básico, taberu, né, que é comer, taberun desu. Então, em vez de falar tabemasu, falo taberun desu, para explicar, vou comer. Ou iku, que é ir, né, ikun desu. Enfim, então tem essas mudanças com os verbos ou com qualificadores, adjetivos, né, atsui é a forma neutra, né, forma de dicionário que nós chamamos, atsuin desu, quando eu quero explicar. Perguntou, o que aconteceu? Atsuin desu, tá quente. Ou samuin desu, tá frio, para mostrar que eu estou querendo explicar. Ou muito utilizado no contexto de hospital também. Né? Você vai para uma consulta com um médico, aí fala, tô com dor de cabeça. Né? Só que em vez de falar atama, que é cabeça, né? Atama ga itai desu, que é só uma descrição simples, né? De dor de cabeça, fala atama ga itai desu, em que eu quero trazer este apelo, né? Esta ênfase sobre o uso de desu. Agora, com qualificadores do grupo 2, que em muitos lugares é ensinado como adjetivo na, e com os substantivos, fica nan desu. Né? Acrescenta simplesmente o nan desu. Como eu falei agora há pouco, em vez de falar Burajirujin desu, falei Burajirujin nan desu. Né? Então, para dizer eu sou brasileiro, querendo explicar. Ou um outro, Nigiaka, né? Que é animado. Né? Nigiaka nan desu. Watashi no kazoku wa nigiaka nan desu. Né? Então, venho, de repente, chamo a minha namorada para minha família para conhecer e vejo, nossa, né? Que pessoal animado. Watashi no kazoku wa nigiaka nan desu. Para explicar, então, a minha família, né, é bem animada, é bem barulhenta, digamos assim, quando eu quero trazer esse tom de explicação. É mais ou menos por aí, né, Tai Sensei? E você sabe por que muda para essa forma na? Por quê? Porque esse na verdade, é a forma reduzida de no, que é um substantivo formal, aquele que vai transformar em substantivo o que vier na frente dele. Perfeito. Então, o desu, se a gente dissecar, né, a gente pode dividir na sua raiz o no, que é como a Thay Sensei falou, que é um substantivo de sentido vago, um substantivo formal, né, que transforma os elementos em um substantivo, e o desu, que é o auxiliar verbal de afirmação. Exatamente. Então você já afirma uma vez e você vai reafirmar aquilo que já foi afirmado. Por isso que dá toda essa conotação que você falou. Na raiz, de fato, então explica uma afirmação dupla, né, Tai Sensei? Por isso, essa força, né? Querer convencer o outro, reafirmar o que já foi afirmado, um pouco por aí. Muito bem, aprendendo todo dia com a Tai Sensei. Não, conosco. Vamos lá. E dessa forma, por mais que eu tenha apresentado a estrutura desu, ela pode aparecer de outras maneiras, entendendo a raiz, porque vocês vão encontrar em textos talvez um pouco mais formais ou em falas mais formais, em vez de desu, o no desu, tá? E entendendo que o no e o desu é separado, se eu trocar o desu por da, que novamente é o auxiliar verbal que afirma, mas sem esta camada de polidez, poderia ter simplesmente o no da para afirmar. Ou de repente, nda, né? Atsuin da, por exemplo. Né? Ou atsui no desu. Poderia ser formas possíveis de aparecer. Inclusive, até a forma mais abreviada é só usar o no, né? Atsui no.
né? Só a existência do no por si só dá esta conotação de esta reafirmação da mensagem que você quer transmitir. Então, vamos ver alguns outros exemplos, né? Quando você vai perguntar, este uso de desu pode dar uma suavizada na pergunta, ou de repente dar um contexto na sua pergunta. Se eu digo, Nihon e ikimasu ka? Estou perguntando, você vai ao Japão? É um texto assim, sem nenhuma... é 100% descritivo. Mas se eu pergunto, Nihon e ikun desu ka? Aí eu estou trazendo, por acaso você vai ao Japão? Né? Então eu tô, de repente eu vejo que ele está pesquisando, assistindo conteúdo da 123 japonês, né? De repente pensando em comprar o nosso curso japonês para viagem, ou também de repente o nosso guia de frases úteis para viagem, né? Que vocês podem fazer o download no link da descrição. E perguntam, Nihon e ikun desu ka? Você vai ao Japão? Mas você tem um contexto por trás desta pergunta, né? Que existe um motivo pela qual você fez essa pergunta ao seu interlocutor. E ele já deu os caminhos, né? Para dar a entender que. Exatamente. E a resposta também, né, é verdadeira. Em vez de falar só simplesmente sou desu, né, que é simplesmente sim, é isso, poderia falar sou nan desu. Sim, de fato, eu vou. Então, este nan desu traz esta reafirmação, né, na sua resposta. Por isso que ela é usada também em momentos de confissão também, né? Quando você vai confessar algo a alguém. Por exemplo, vamos lá, as pessoas me veem, né, veem meu rosto japonês, falando um japonês sem sotaque, e de repente eu falo, mas na verdade eu sou brasileiro. Watashi, jitsu wa, na verdade, Brasilujin nan desu. Eu sou brasileiro, na verdade. Né? Ou você fala, né, que você gosta de cultura japonesa, você vê outro e fala, Jitsu wa watashi, otaku nan desu. Né? Eu sou um otaku. Né? É uma coisa que você não fala abertamente, mas de repente quando você quer confessar algo, você poderia usar essa estrutura, nan desu. Vira nan desu porque é um substantivo que vem antes. Então tem vários contextos que podemos usar, né? Tem algum outro exemplo, Tai-sensei, que poderia lembrar de repente? Nan desu. Quando você quer convencer o outro ou impor a sua vontade também. Tá certo. Quer dizer, eu acho que esse desu, no desu tem essa força, né? Essa força afirmativa. Conotativa. Não é significativa, mas alguma intenção do falante para com o interlocutor. Só uma coisinha, posso voltar? Por favor. Quando você falou ikunda, esqueci o exemplo que você deu. Nihon e ikun desu ka? Talvez. Ikunda, ikun desu. Tem uma diferença. Sim. Não tem? Tem. Né? De fato. Qual seria? E se eu falo, bem, além da questão da formalidade, né? Quando falo ikunda, tem um da de afirmação simples, e o ikun desu tem a questão da polidez. Mas se eu digo ikunda, me mostra também esta força de vontade que você tem. Mas você pode falar isso para mim, por exemplo? Não posso, né? Porque o ikunda é simplesmente em frases declarativas na primeira pessoa. Então, o sujeito implícito é eu. Né? Era isso que você queria dizer? Não. Se você pode dizer para mim, ikunda. Tá, de pergunta. Para mim. Nihon ikunda, assim? Isso. Né? É o tom que vai ditar, né? Você vai para o Japão? Né? É nesse sentido? Não, se eu te pergunto, agora como é que você vai me responder? Em qual contexto? Que você vai. Watashi, Nihon ne ikun desu. Lá, você não usou ikunda. Não uso. Por quê? Por quê? Ikun desu. Olha, perdi o... Porque eu não sou sua amiga de proximidade. Sou sua grande amiga, mas existe uma diferença. Mas desculpa, é por conta da hierarquia mesmo, era esse ponto que eu queria dizer, do da e do desu. Tá. Não, eu tava pensando, mas gramaticalmente não tem diferença. O desu afirmativo, o da também. Será que estou precisando estudar? Mas é mais por conta da diferença da nossa idade e da situação, né? Porque, enfim, a Tai-sensei tem mais experiência de ensino de língua japonesa do que a idade que eu tenho. Então, naturalmente... Nem por isso, mas
é praxe, né? Na sociedade Sim, claro, né? japonesa A questão, a importância da polidez, né? Exato. Então, era isso mesmo que eu falei no início, de polidez mesmo, então, né, Thais Isso Sensei? era simples, só para dar como exemplo. Não, imagina, não. Desculpa se eu atrapalhei o seu Não, raciocínio. imagina. Bem, aqui no YouTube nós fazemos essa aula meio que no estilo freestyle, né? Não temos, digamos, uma estrutura, um roteiro muito rígido para seguir, então faz parte. Eu sempre estou aqui aprendendo com a Thais Sensei. E caso você queira ter, digamos, um ensino formal de língua japonesa, convido-os a conhecer o Japonês Essencial, que é o nosso curso pago da 123 Japonês, em que aí sim temos aulas estruturadas por módulo para trabalhar desde estruturas gramaticais mais simples até chegar nas estruturas mais gramaticais mais complexas, né, de orações simples a orações compostas, de forma que a gente possa trazer isso de passo a passo. Aqui no YouTube trazemos de forma mais descontraída temas de língua, de cultura japonesa, então sintam-se à vontade aqui para vocês curtirem, compartilharem, porque é o que faz diferença para que o nosso conteúdo chegue para mais gente, mas saiba que nós temos um curso pago que podem estar com as matrículas abertas ou não, a depender de quando você estiver assistindo este vídeo. E bem, por hoje é isso, né? Desculpe se me atrapalhei no meio da gravação, mas espero que vocês tenham aproveitado e entendido, né, Thais Sensei, o uso de ndes. Sou eu que tenho que pedir desculpas. Não, até parece, imagina. É isso aí, minha Beleza, gente. pessoal. Nos vemos então no próximo vídeo. Arigatou gozaimasu. Sayonara.